Vamos lá, galera! Boa noite para todo mundo, boa noite nesse exato momento, 6 horas. Nunca fui tão pontual na minha vida. Vamos para essa nossa fase final aí do exame de ordem, pelo menos visando a primeira fase, a prova dia 24, domingo. Você que normalmente, sensação normal, todo mundo é assim, eu quando sou examinado também é assim, sensação de insegurança, incerteza, sabe se vai dar certo, sabe se vai passar, se não passar o mundo vai cair, esquece isso, vamos com certeza. Tenho absoluta convicção, tenha você estudado muito, tenha você não estudado muito, eu não quero saber o seu passado, eu sempre falo isso. Se você chegou aqui, se você já fez um curso de Direito, está cursando aí, não tem problema algum, você tem chance sim de passar nessa prova de domingo, 50%, são 40 questões, galera. 40 questões, dá para passar, vai por mim, vai com atenção e vai com essa certeza. Bom, se você não me conhece, for a primeira vez que você assiste a aula de Direito Administrativo aqui no Master, meu nome é Julian Barros e naturalmente sou professor de Direito Administrativo. Eu tenho 6 questões para acertar nessa prova de domingo. Já dei algumas revisões finais antes e efetivamente já consegui acertar 6 dessas 6 questões. Eu espero que hoje eu esteja inspirado aí para conseguir pelo menos o seu gabarito em Direito Administrativo e a sua aprovação. Então vamos lá. Bom, todo mundo sabe, vou falar um pouco do produto. Nosso produto é maravilhoso da OAB, maravilhoso, produto inovador, assinatura mensal e você tem acesso a todo o conteúdo, inclusive de Direito Administrativo. Nessa prova de domingo, galera, nessa prova de domingo, depois eu falo mais sobre essa questão do curso e sobre até a segunda fase de Direito Administrativo, que mais para frente vem por aí. O que normalmente cai nessa prova? Você vai pegar um histórico dos exames anteriores da FGV, é muito comum, a gente vê muita questão de intervenção do Estado na propriedade, normalmente questões leves, nada muito difícil, já caiu muito desapropriação, a gente vê muito questões voltadas para servidores públicos, então normalmente cai uma questão de intervenção, já teve até exame que não foi cobrada em intervenção, uma questão de servidor público, eu sempre falo isso, uma questão também de licitação, é muito comum cair licitação, cai mais de licitação do que contratos administrativos, cai também serviços públicos, formas de prestação de serviços públicos, cai muito questão relacionada à organização da administração pública, órgão público. Então eu vou te dar essas dicas certeiras, assim, tá bom? A gente vai tirar um pouco aquele formato de aula, aquele formato tradicional que eu vou explicando os pontos e aí eu vou dando certas dicas pontuais, beleza? Bom, senhores, vamos fazer o seguinte, vamos falar um pouquinho, a gente tem algumas ações constitucionais, tem uma parte de controle sobre a administração pública. Está lá no teu conteúdo programático de Direito Administrativo, que por sinal é o menor conteúdo programático do exame, Direito Administrativo, tá? Mas tem uma parte lá que a administração pública sofre controle. E ela pode sofrer basicamente 3 tipos de controle. E aí a gente vai classificar esses 3 tipos de controle. Ela pode sofrer um controle interno, que é um controle administrativo, e ela sofre 2 principais controles externos. O controle legislativo e o controle jurisdicional. Beleza? Então tem controle interno, tem controle legislativo e o controle jurisdicional. Vamos falar um pouco sobre esse controle jurisdicional. É um controle externo, controle feito pelo Estado juiz, controle que pode ser prévio, prévio à prática do ato, concomitante e posterior à prática do ato. O controle jurisdicional, galera, matéria clássica, questão clássica, eu vejo isso cair até em concurso público em grande intensidade, é sempre um controle de legalidade. Por favor, não vai marcar na prova de domingo que a administração pública sofre um controle de mérito do Poder Judiciário. Não, você vai errar a questão. Controle do Poder Judiciário é um controle de legalidade. Mais pra frente, a gente vai até falar de juridicidade depois da prova da OAB, que eu sei que você vai estudar aqui concurso público com a gente. Mas agora é um controle de legalidade, bacana. Nesse controle de legalidade, bom, vocês estão fazendo prova para a OAB, vocês estão fazendo prova para tirar a carteira vermelha, a carteira de ordem, de advogado, galera. Você tem que estudar um pouquinho as ações constitucionais. Então, dá uma olhada, principalmente, você vai dar uma olhada, depois dessa aula, amanhã dá tempo de ler ainda, na Lei de Mandado de Segurança, Lei 12.016 de 2009,
Lei de ação popular. Ação popular toda hora cai. Já caiu em administrativo, já caiu em constitucional, já caiu em processo civil. 4.717 de 65. E você também vai dar uma olhada, por favor, na lei de improbidade administrativa. A 8429/92. Eu vou te dar 2 dicas sobre essas ações. Acaba que eu dou mais. Vou dar mais de 2 dicas. Beleza. Em relação a mandado de segurança. Mandado de segurança, eu vou botar aqui, ó. Lei 12.016 de 2009. Substituiu um antigo decreto, bacana. Bom, essa parte de mandado de segurança é uma lei bem curtinha. É uma lei bem curtinha, galera. Ela pode cair em constitucional. Já caiu em constitucional. Ela pode cair em processo civil e ela pode cair em direito administrativo. Eu vou te lembrar um tópico de direito administrativo central, questão clássica de prova. Quando a gente fala de mandado de segurança, você sabe que estamos trabalhando com um remédio constitucional, uma ação constitucional, que visa tutelar um direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus e habeas data, visando impugnar um ato abusivo do poder público, né? Um ato abusivo do poder público ou de alguém que exerça uma função pública. Bacana, Juliano. Tem uma questão importante, era simulada nos tribunais e agora está dentro da própria Lei 12.016, se é possível ou não é possível mandado de segurança em face de ato das empresas estatais. Quando eu falo empresas estatais, lembra, empresa pública e sociedade de economia mista. Então, é possível, Juliano, mandado de segurança contra um ato ilegal de uma empresa pública ou de uma sociedade de economia mista? É possível ou não é possível? Galera, é possível, desde que seja ato administrativo. Porque você sabe que em empresa estatal é muito comum realizar ato privado. Personalidade jurídica da empresa pública e da sociedade de economia mista é de direito privado. Então essas duas entidades, quando realizarem atos administrativos, sim, é possível impetrarmos mandado de segurança. Só cuidado. Porque se for um ato de gestão, cuidado para não confundir ato de gestão com ato administrativo. Porque em direito administrativo, quando você fala ato de gestão, é ato privado, ato de direito empresarial. O ato de gestão das empresas estatais não comporta combate via mandado de segurança. Então anota aí, galera, pode cair isso para você na prova de domingo. Não temos possibilidade de mandado de segurança contra ato de empresas estatais, atos privados, ato de gestão, ato de direito civil. Tá na própria lei. Bacana, senhores? Bacana. Show! Vou para outra questão de mandado de segurança que está relacionado também com a minha matéria. Outra questão de mandado de segurança que está relacionado com a minha matéria. Cuidado, galera, cuidado, que não cabe mandado de segurança, se o ato comportar, se o ato administrativo comportar recurso administrativo com efeito suspensivo. Tem até uma parte doutrinária para a gente elaborar isso melhor, mas eu não vou falar da parte doutrinária aqui. Na segunda fase eu falo. Galera, não cabe mandado de segurança se o ato administrativo comportar recurso administrativo com efeito suspensivo. Por quê? Porque se comporta recurso administrativo com efeito suspensivo, imediato, é óbvio que a decisão administrativa não é manifestamente ilegal. Então também não temos possibilidade de MS contra ato administrativo que comporta recurso administrativo com efeito suspensivo. Show, galera? Beleza? Beleza. Eu vou para a terceira dica de mandado de segurança. Olha quanta dica importante de mandado de segurança e não duvido nada isso também poder cair em processo civil, que é um tópico relacionado a processo civil e direito constitucional. Galera, mandado de segurança, essa ação constitucional, que é uma ação célere, todo mundo sabe que ela não comporta uma instrução probatória dilatada, tanto é que o direito precisa ser líquido e certo, o direito precisa ser comprovado de plano. Essa ação constitucional, que tem um rito próprio estabelecido nessa lei, essa ação ela não pode substituir uma ação de cobrança. Então, um agente público, um servidor público ou um particular não pode ajuizar mandado de segurança para cobrar verbas pretéritas devidas pelo agente. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Servidor público. O sujeito tem uma remuneração de
10 mil reais, pronto. O sujeito tem uma remuneração de 10 mil reais. Vem um ato do poder público e retira uma vantagem permanente de 2 mil reais. Um ato abusivo, um ato manifestamente ilegal. Então, 10 mil reais, o sujeito tem um ato abusivo do poder público e retira uma vantagem permanente de 2 mil reais. O cara passa a receber 8 mil reais. Esse ato abusivo ocorreu em 1º de janeiro de 2014. 1º de janeiro de 2014. Sujeito entra com mandado de segurança, em março de 2014. Ele pode cobrar essa verba pretérita de fevereiro e janeiro através de mandado de segurança? Não pode. Não é possível cobrar verbas pretéritas como se substituísse o mandado de segurança por uma ação de cobrança. Tá? Você precisa promover uma ação ordinária. Aí só cuidado. É possível a cobrança dos valores que vencerem dentro da propositura do mandado de segurança. Então, os valores da remuneração que vencerem em abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro de 2014, por aí vai, é possível cobrança na própria via do mandado de segurança. Os valores vencidos a partir da impetração do mandado de segurança, é possível sim a execução na própria ação. Show? Beleza, galera? Beleza, vou sair de mandado de segurança, vou falar agora uma dica de outra ação constitucional importante que vira e mexe e cai na prova de direito administrativo. Vocês terem noção, esses dias mesmo eu recebi uma dúvida de um aluno, assessor de um promotor, estava com uma dúvida relacionada a esse tópico, em um caso específico lá, queria saber o que ele ia fazer. Nós temos a Lei de Improbidade Administrativa, Lei 8429/92. Bacana. Essa lei de improbidade administrativa, ela tutela probidade administrativa. Probidade administrativa que protege moralidade administrativa e protege também patrimônio público. Cuidado que essa lei, galera, essa lei aqui, ó, ela fala sobre uma ação civil. Uma ação civil pública especializada. Beleza? Isso é uma ação civil pública, mas uma ação civil pública especializada. Primeiro toque que eu te dou, apesar de ser uma ação civil, galera, é uma ação civil sancionatória. Estamos diante de uma ação civil sancionatória. Beleza? Que tipo de sanção a gente aplica aqui, ó? Você vai dar um pulinho no artigo 12 da lei. As sanções estão lá. Tem sanção de multa, tem sanção de ressarcimento ao erário, tem sanção de perda da função pública, de proibição de contratar com o poder público e de suspensão dos direitos políticos. Então é uma ação civil pública sancionatória. Não tem sanção penal aqui. Você não vai visualizar a sanção penal aqui. Cuidado que essas sanções civis, políticas e administrativas, elas podem ser cumulativas ou não. Você pode aplicar todas essas sanções de forma cumulativa ou não. Bacana, Juliano. Mas o ponto central agora, que eu queria dizer, a dica do momento, está no artigo 17. O ponto central está no artigo 17. Essa ação civil pública especializada, quem promove essa ação, Juliano? Quem promove essa ação é o Ministério Público ou a pessoa jurídica interessada. Quem promove essa ação é o Ministério Público ou a pessoa jurídica interessada. Que pessoa jurídica, Juliano? A pessoa jurídica lá do artigo 1º, as entidades do artigo 1º, tá bom? Tem um ponto principal. Qual é o ponto principal? Já que a gente está trabalhando aqui com o direito difuso, um direito difuso importantíssimo, indisponível, patrimônio público e moralidade administrativa, a redação originária dessa lei não permitia transação, conciliação. Não era possível composição, transação nessa ação. Isso já cansou de cair em prova de concurso público. Então, na redação originária, que até que está valendo agora, não era possível fazer transação. Não era possível fazer conciliação numa ação de improbidade administrativa. Não tínhamos delação premiada. Não temos, na verdade.
Redação originária não dá possibilidade a uma delação premiada. Em épocas de petrolão, por exemplo, está na moda aí a delação premiada. Concorda comigo? Para sanções administrativas, para sanção penal, mas essa ação ela não comporta a delação premiada. Bacana, Juliana. Qual é o problema? A gente teve uma medida provisória até para adequar determinados institutos à lei anticorrupção, até para adequar ao acordo de leniência. Já ouviram falar de acordo de leniência? Bacana. Normalmente quem faz acordo de leniência são entidades jurídicas, tá? Justamente para viabilizar a maior efetividade desse acordo de leniência, uma medida provisória tinha suspendido o parágrafo 1º. E aí, durante um prazo, tínhamos a possibilidade, sim, de realizarmos uma delação premiada, uma conciliação na improbidade administrativa. Teve até um partido que ingressou com uma ADIM no Supremo Tribunal Federal, porque essa matéria está relacionada também a processo, justamente para arguir a inconstitucionalidade dessa medida provisória. Qual é o problema? Essa medida provisória foi convertida em lei, mas nessa parte do parágrafo 1º não. Nessa parte do parágrafo 1º, nós não tivemos a conversão da medida provisória. Ou seja, a redação da lei de improbidade administrativa, que você vai fazer prova no domingo, no dia 24, não permite a realização de transação. Não permite a realização de conciliação e de acordo. Galera, chance estratosférica de cair. Beleza? Chance estratosférica de cair. Eu tô vermelho, tá calor, né? Tá calor aqui ou eu estou calor? Não, tá tranquilo. Então sou eu que estou movendo. Então, chance muito grande de cair, que não é possível conciliação, delação premiada, acordo de leniência aqui. Bacana, senhores? Bacana, Juliana. Vamos seguir em frente. Vamos seguir em frente. Outra questão dada em prova. Outra questão dada em prova em improbidade administrativa. Você tem 3 condutas improbas. 3. Artigo 9º, 10 e 11. Quais são as 3 condutas improbas, galera? Enriquecimento ilícito, lesão ao erário e violação dos princípios. Enriquecimento ilícito, lesão ao erário e violação aos princípios da administração pública. Bacana, Juliana. Cuidado. Vai lá para o artigo 21 da lei. Vai lá para o artigo 21 da lei e observa que é possível ter improbidade administrativa independentemente de lesão ao erário. É possível termos, sim, improbidade administrativa independentemente lesão ao erário. Então, podemos ter improbidade administrativa independentemente de lesão ao erário. Show, galera? Beleza? Grava isso. Só cuidado. O Juliano tô achando que eu tô no sul, 2 graus, meti uma blusa de lã aqui para ficar bonito, né? Mais escura, para dar uma emagrecida. Não adiantou muito não, mas beleza. Só cuidado. Só cuidado. Porque você tem 3 condutas. Quais são as 3 condutas na lei? Enriquecimento ilícito, lesão ao erário e violação dos princípios. Podemos ter improbidade independentemente de lesão ao erário. Bacana, Juliano. Salvo para conduta lesão ao erário. Ninguém pode ser punido por lesão ao erário sem lesão ao erário, galera. Parada absurda. Mais que responsabilidade objetiva. Não dá. Então não é possível punir ninguém por lesão ao erário se o ato não tiver causado uma efetiva lesão ao erário. Tá bom? Mas podemos ter improbidade sim, sem lesão ao erário. Grava isso. Outra dica de improbidade. Aproveita e lê a lei integralmente. Show? Lê a lei integralmente. Bacana. Vou mudar o tópico. Vou sair dessas ações constitucionais. Bom, no controle interno, olha aqui, ó, falei sobre controle da administração pública. Controle externo do Poder Judiciário. Controle interno, controle da própria administração pública. É feito por autotutela. É feito através do poder que a administração pública tem de controlar seus próprios atos sem necessidade de intervenção judicial. Esse poder de autotutela é muito comum, se liga nessa, galera, a instauração de processo administrativo. Concorda? É muito comum a instauração de processo administrativo. Processo administrativo, a gente tem até uma lei federal
que é a Lei Federal Geral sobre os processos administrativos da União. É a Lei 9784/99. Em relação a processo administrativo, eu quero que você grave 2 princípios que eu acho que eles podem te cobrar na prova do domingo. O processo administrativo, essa lei tem alguns princípios lá no artigo 2º. Tem vários princípios no artigo 2º. Legalidade, impessoalidade, publicidade, tem razoabilidade, proporcionalidade, motivação, interesse público, bacana. Tem um princípio que não está no artigo 2º, mas que fomenta a aplicação da lei. Qual é o princípio, galera? Olha aqui, ó. Oficialidade. Cuidado que esse princípio ele é implícito na lei, oficialidade. Porque no processo administrativo, a própria administração pública instaura o procedimento de ofício, sem necessidade da intervenção de terceiros, sem a necessidade do requerimento dos interessados. Então, o processo é iniciado por ato oficial, é desenvolvido por ato oficial. Galera, se o processo é oficial, é muito comum ter recurso de ofício. É muito comum ter recurso de ofício. No processo administrativo é muito comum recurso de ofício. Recurso que não é voluntário, da própria parte. A própria administração pública, o próprio superior hierárquico, de ofício, analisa a decisão do subordinado. Bacana, Julian. Agora, cuidado, que esse princípio da oficialidade, junto com o princípio da verdade material, permite a administração pública, no julgamento do recurso, agravar a situação do administrado, inclusive de recurso manejado pelo próprio interessado. Cuidado, galera, respira, se ajeita aí na cadeira, vamos lá. Olha para mim. No recurso administrativo, a oficialidade, já que o processo é de ofício, já que compete à administração pública conhecer atos de ofício, e também o princípio da verdade material, viabiliza a possibilidade de reformácio e impégios nos recursos administrativos. Na 9784, óbvio. Então, nos recursos administrativos é muito comum a reformácio e impégios. O que é reformácio e impégios? Reforma com prejuízo. A autoridade administrativa agrava a situação do próprio recorrente, galera. A autoridade administrativa limita o direito do próprio recorrente, inclusive em recurso manejado pelo recorrente. Pergunta novamente de prova que você não está autorizado a errar, galera. Cuidado que essa reformácio impégios, ela não pode ser utilizada na revisão administrativa. A reformácio impégios não pode ser utilizada na revisão administrativa. O que é revisão? A revisão é um recurso próprio. A revisão é um recurso próprio que é utilizado quando surgem fatos e circunstâncias novas desconhecidas à época do julgamento. Circunstâncias novas, fatos novos podem viabilizar o recurso de revisão, que pode ser instaurado a qualquer momento. Na revisão administrativa não é possível reformácio impégios. Por quê, gente? Por uma segurança jurídica. Nem na 9784, nem na 8112. Nas duas leis, a reformácio impégios é proibida no recurso de revisão. Tá aqui, ó. Mas nos recursos em geral, sim, é possível a reformácio impégios. Bacana, galera? Bacana. Show! Cuidado, galera, com uma questão que já caiu com uma roupagem e pode cair com outra roupagem. É o princípio da informalidade. Eu sempre falo isso e eles cobram muito. Informalidade, atipicidade. Por que eu falo isso, galera? Porque você está acostumado com ato administrativo. E no ato administrativo, nós temos normalmente atos solenes. A forma do ato administrativo é solene. O ato administrativo tem tipicidade. Só que isso não é encontrado no processo administrativo. No processo administrativo prevalece a informalidade. No processo administrativo prevalece a atipicidade. Os atos realizados no processo não dependem de forma específica, ressalvados os casos previstos em lei. Os atos realizados no processo normalmente são atípicos,
sem forma determinada. Isso é diferente, muito diferente do ato administrativo. Aqui é processo. Show! Mudei! Mudei! Passei, fui para frente, vamos lá! Senhores, vamos para intervenção do Estado na propriedade. Vamos para a intervenção do Estado na propriedade. Muito cuidado com a intervenção do Estado na propriedade. A gente sabe que o Estado pode intervir na propriedade. O direito de propriedade está na Constituição, artigo 5º, inciso 22. A propriedade não é só um direito, a propriedade também gera um dever de cumprimento da função social, artigo 5º, inciso 23. E você sabe que não só leva um dever, como o Estado pode retirar a propriedade. O Estado pode desapropriar bens. Nessa desapropriação, nessa intervenção drástica do Estado, nessa intervenção supressiva do direito de propriedade, cuidado que você tem intervenções brandas. Você tem intervenções restritivas. Se o Estado pode pode retirar, suprimir, o Estado pode restringir. Quais são as intervenções brandas? As intervenções restritivas. Você vai lembrar que nós temos limitação, você vai lembrar que nós temos servidão, você vai lembrar que nós temos ocupação, requisição e tombamento. Beleza? Show, Juliano! Cuidado, muito cuidado com a requisição. Requisição, inclusive, está na Constituição, artigo 5º, inciso 25. Lembra que a requisição, ela ocorre em situações de iminente perigo. A requisição, ela ocorre em situações de iminente perigo. E o poder público pode requisitar bens, móveis e imóveis e serviços. A requisição tem duas questões importantes. A requisição é um ato autoexecutório, galera. Grava isso. Requisição é um ato autoexecutório e com indenização posterior. Não dá para, no meio de uma situação de perigo, um perigo atual, um perigo iminente, a gente discutir valor de indenização. Então, ato autoexecutório e com indenização posterior. Gravou isso? Gravou. Lembra de tombamento. Tivemos uma alteração pelo novo CPC, essa questão não caiu, vai cair para vocês. Tombamento. A gente tem um decreto bem antigo de 37, bacana. O tombamento tem uma primeira questão de direito constitucional, que é a competência legislativa. Quem legisla a respeito do tombamento? E aí, galera? Quem legisla a respeito de tombamento é a União? Só a União? Não. A competência é concorrente. Todos os entes da federação legislam a respeito do tombamento, o que é uma diferença para desapropriação. Desapropriação, a competência é própria, é privativa da União. Tombamento é concorrente. Bacana. Primeira questão, pode vir constitucional, pode vir direito administrativo. O tombamento, ele impõe um dever de conservação da propriedade, relacionado à proteção de patrimônio histórico, artístico, paisagístico, um patrimônio público. Bacana. E aí, esse dever de conservar a coisa, que pode recair sobre bem imóvel, pode recair sobre bem imóvel, pode recair sobre bem privado e pode recair sobre bem público. Lembrando, tombamento pode pegar bem imóvel, pode pegar bem móvel, pode pegar bem privado e pode pegar bem público. Show, Juliano? Só cuidado, muito cuidado, que nesse tombamento, quando você fala em tombamento, às vezes as pessoas acham que o titular, o proprietário, não pode alienar a coisa. O proprietário pode alienar a coisa sim. Sim, ele pode alienar a coisa. Antes do Código de Processo Civil atual, a gente tinha que garantir um direito de preferência. Estava lá no artigo 22 do Decreto-Lei do Tombamento. Decreto-Lei 25 de 37. Tinha que assegurar um direito de preferência. No Decreto-Lei, inclusive, estava informado que o direito de preferência era assegurado para a União, para os estados, do Distrito Federal e município nessa ordem. E a doutrina informava que o direito de preferência é para a entidade que tinha estabelecido o tombamento. Cuidado, galera! Porque esse direito de preferência rodou. Foi revogado pelo novo Código de Processo Civil. Então, se cair direito de preferência no tombamento,
está errado a questão. Beleza? Não tem mais direito de preferência no tombamento. Vai cair isso para vocês. Sair da intervenção branda. Vamos para a intervenção drástica. Desapropriar. Nós temos algumas espécies de desapropriação. Nós temos a desapropriação ordinária, que ela acontece por utilidade e necessidade pública ou por interesse social. E nós temos as desapropriações sancionatórias. Quais são as espécies de desapropriação sancionatória? Nós temos a por não cumprimento da função social da propriedade. E aí quando você entra, você tem duas, por política urbana e por reforma rural, política agrícola. Política urbana, reforma rural, agrícola. Bacana. E você tem a desapropriação expropriatória. A expropriatória, muito comum de ser chamado de expropriatória, está lá no 243 da Constituição. Essa desapropriação expropriatória, galera, recentemente nós tivemos uma emenda constitucional que ampliou a possibilidade dessa desapropriação. Ela é utilizada quando a propriedade tivesse uma utilização, ela poderia ser efetivada quando a propriedade tinha uma utilização para fins de plantio de psicotrópico. E agora também na utilização da mão de obra escrava. Então tem desapropriação expropriatória para desapropriar a propriedade que é utilizada para plantio de psicotrópico e utilização de mão de obra escrava. Bem tranquilo. Essa é sem indenização. Cuidado que as outras desapropriações sancionatórias têm indenização. A da política urbana, galera, a da política urbana, muito cuidado, que você tem medidas sucessivas. Essa é uma medida drástica, vamos dizer assim. Se a propriedade não estiver cumprindo a sua função social, definida no plano diretor, o município, só quem produz essa, quem realiza essa é o município, pode desapropriar a propriedade. Desde que, primeiro, faça parcelamento compulsório da propriedade. Ou edificação compulsória. Então tem parcelamento compulsório e edificação compulsória. Segundo a possibilidade, IPTU progressivo. E terceiro, aí sim a desapropriação. Para fins de política urbana, só o município faz. Grava isso. Essa desapropriação, a indenização é diferente. Está lá no 182 da Constituição, parágrafo 3º. A indenização ela é paga por títulos da dívida pública, resgatáveis em até 10 anos. Cuidado que na desapropriação para reforma agrária é diferente. A desapropriação para reforma agrária, quem promove é a União. Só a União pode promover a desapropriação por reforma agrária. Bacana. E aí tem uma indenização. Qual é a indenização? Títulos da dívida do Senado, resgatáveis em até 20 anos. Desapropriação para reforma agrária. Claro, a pequena propriedade e a propriedade que cumpre com a sua função social, ela não pode ser desapropriada para essa finalidade. Bacana, galera. Show! Show! Bom, desapropriação ordinária. Na desapropriação ordinária, qualquer ente da federação pode promover. União, Estado, Distrito Federal, município. Utilidade, necessidade pública e interesse social. Bacana, Juliano. Só cuidado, que a gente tem todo um devido processo legal para desapropriar. A gente tem uma fase declaratória na desapropriação. Lembra que quem pode fazer a fase declaratória é apenas pessoa jurídica de direito público. Lembra que quem faz a fase declaratória é apenas pessoa jurídica de direito público, ou seja, União e as suas entidades autárquicas, Estado e as suas entidades autárquicas, município e as suas entidades autárquicas e Distrito Federal idem. Só pessoa jurídica de direito público pode fazer essa fase declaratória. Normalmente vem através de decreto. Vamos lá, eu sei, é sexta-feira, tá todo mundo cansado. Essa semana é punk para todo mundo. Eu faço prova também, galera. Já fiz muita prova da minha vida. Já tive muito insucesso também, já passei em várias outras provas. Então é normal, é cansaço, mas vai passar, daqui a pouco domingo tá aí. É só você manter a pegada, manter o estudo e não alterar absolutamente sua rotina até domingo. É normal esse cansaço. Beleza? Então vamos lá. Relaxa, respira e vem comigo. Senhores, essa desapropriação tem uma fase declaratória, onde se declara o interesse público sobre o bem. Normalmente isso sai através de decreto do chefe do Poder Executivo, mas pode vir também por ato do Poder Legislativo.
Então pode vir pelo Poder Executivo ou ato do Poder Legislativo, fase declaratória, só pessoas jurídicas de direito público. Depois tem uma fase de execução. Na fase executória, qualquer entidade da administração direta e indireta pode realizar, inclusive empresas estatais. Qualquer delegatária de serviço público ou entidade contratada, desde que exista a autorização do próprio contrato. Então, na fase executória da desapropriação, galera, isso cai muito. Então, atenção aqui, ó. Na fase de execução, nós podemos ter entidades privadas executando. Ou entidades privadas da administração pública indireta, ou entidades privadas contratadas e delegatárias de serviços públicos. Bacana. Quer dar uma olhada? Está expresso no artigo 3º do Decreto-Lei 3.365 de 41. Vai lá no artigo 3º desse decreto. Bacana. Show. Essa fase executória tem duas fases. Uma fase administrativa e uma fase judicial. Beleza? Beleza. Então a gente tem todo um devido processo legal para desapropriar. Mas qual é a questão, galera? Cuidado que às vezes o Estado não utiliza o devido processo legal. Cuidado que às vezes o Estado não utiliza o devido processo legal. E aí nós temos a desapropriação indireta. Vem comigo. Desapropriação indireta. A desapropriação indireta, ela tem um fundamento na lei, no artigo 35 do Decreto-Lei 3.365 de 41. O que é importante você lembrar? Se o Estado foi lá e fez esbulho no bem, esbulhou, fez inversão de posse, mas fez afetação do bem ao interesse público, afetação do bem ao interesse público, o que acontece? Aqui no Rio de Janeiro a gente tem uma gira. Perdeu, parceiro. Não é isso? Perdeu, irmão. Se o Estado esbulhou e se o Estado fez afetação do bem ao interesse público, o que vai acontecer? Desapropriação indireta. O proprietário pode pedir o bem de volta? Pode até pedir, mas não vai ter legitimidade. É um abuso de direito de ação esse pedido, de acordo com a doutrina majoritária e com a jurisprudência dos tribunais superiores. Se o Estado faz um esbulho e afeta o bem e o interesse público, eu tenho uma desapropriação indireta. Só resta o particular converter esse pedido em quê, galera? Em perdas e danos. Aqui a gente vai botar aquela tradicionalíssima, aquele tradicional princípio do direito administrativo, supremacia do interesse público sobre o interesse privado. Então, se o bem foi afetado ao interesse público na desapropriação indireta, não dá para afetar ele, não dá, desculpa, para o proprietário ter a legitimidade de ter o bem de volta. Ele não pode reivindicar o bem de volta. Show, senhores? Pode até reivindicar, pedir você pede tudo, né? Mas não vai ter essa legitimidade. Bacana, lembra disso. Vamos sair de desapropriação. Tem uma parte boa de desapropriação, cuidado. Lembra que eu falei, essa pergunta, não cai tem tempo, galera. Vem comigo aqui, A gente tem uma fase administrativa e tem uma fase judicial. Na fase administrativa, o poder público vai tentar chegar a um acordo com o particular. Normalmente ele oferece o valor venal do bem no particular. E muitas vezes esse valor venal é muito... é aquém ao valor do mercado, né? Menor que o valor de mercado do bem. O proprietário não aceita o valor venal. E aí a administração pública vai ter que promover uma ação judicial. Ação judicial de desapropriação. Nessa ação judicial, convertir o procedimento da fase administrativa em fase judicial através de uma ação, petição inicial e tudo. O poder público pode pedir emissão provisória do bem. Tá? Emissão provisória na posse do bem, perdão. Pode pedir sim, faz um requerimento para o juiz. O juiz pode deferir ou não essa emissão provisória na posse do bem. Naturalmente, mediante um depósito prévio a ser determinado pelo Estado juiz. Bacana. Se o particular concordar com o valor depositado, acabou o processo de desapropriação. Se o particular não concordar com o valor, ele vai oferecer contestação. Pode sacar um percentual, pode sacar até 80% do valor depositado, 80%, até 80%, e vai fazer uma contestação. Pergunta da tua prova domingo, galera. Olhou para mim aqui, olhou para mim. Pergunta da tua prova domingo. Ele pode contestar.
O que versa essa contestação? Sabe qual é a pergunta de prova? Pergunta de prova é se o particular pode contestar o interesse público. Será que pode, Kleber? Particular pode contestar o interesse público, galera? Não! Particular não pode contestar o interesse público. A gente tem aqui, ó, uma limitação dessa cognição, tá? O particular só pode contestar duas coisas: valor do bem e vício no procedimento. Valor da indenização e vício no procedimento. Bacana? Show? Bacana. Vamos sair de intervenção do Estado na propriedade. Vamos lá, vamos sair. Senhores, cuidado. Tem um tópico de formas de prestação de serviços públicos. Formas de prestação de serviços públicos. E aí você sabe, vamos lá, se acalma, relaxa, fica tranquilo, vai dar certo, né? Vai dar certo. Porque essa questão também é importante para você. Então, larga um pouco o WhatsApp, que está na sua mão, muitos de vocês, larga aí, deixa ele do lado, fecha a porta do quarto, não é isso? Deixa o marido, deixa a mulher, o filho, pai. Deixa o pai, fala pro filho, filhão, papai tá estudando, mãe tá estudando, o maridão tá cobrando a sua presença, é sexta-feira à noite, não é isso? Pra que você precisa estudar, mulher? Pra que precisa disso tudo? Conheço uma galera que é assim, amanhã quer que você saia. Não faz estripulia não, hein? Fica tranquilo, fica calmo. Senhores, quando a gente fala de formas de prestação de serviços públicos, o serviço público pode chegar até você através do Estado. E aí você conheceu aquelas figuras tradicionais, a administração pública direta e a administração pública indireta. Não é isso? É isso, a administração direta e a administração indireta. Bacana. O serviço público pode chegar até vocês através do particular. E aí, através do particular, você tem delegações de serviços públicos. Você tem concessionário, permissionário e autorizatário de serviço público. Quando você tem o Estado, a administração direta, os entes da federação e suas entidades da administração pública indireta. Suas autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista, fundações públicas. Maneiro! Você tem uma galera também que presta serviços públicos por delegação. Concessionários, permissionários e autorizatários de serviços públicos. Temos concessão comum de serviço público, temos concessões especiais, parceria público-privada, vou falar um pouco disso, e autorização de serviço público. Bacana. Só cuidado, que você não pode confundir, atenção aqui, ó, essa administração direta e indireta e esses delegatários de serviços públicos com o terceiro setor, com as entidades paraestatais. São entidades privadas, todas são entidades privadas. Preste atenção aqui, galera, vem comigo. Confia em mim. São entidades privadas que prestam serviços públicos sem finalidade lucrativa. Show? Sem finalidade lucrativa. O que eu acho que ele pode te perguntar aqui domingo? Quais são essas entidades? Essas entidades não pertencem à administração indireta. Essas entidades não são delegatárias de serviços públicos. Essas entidades prestam serviços públicos não exclusivos. Por que serviços públicos não exclusivos? Porque são serviços que o particular pode prestar livremente, sem delegação. Serviço de educação, serviço de saúde, ok? Normalmente atividades assistenciais. Essas entidades, já caiu questão de prova sobre o sistema S. Já caiu questão de prova sobre o sistema S. SESC, SESI, SENAC, SEBRAE. Entidades privadas que são criadas por lei e mantidas através de contribuições sociais. Show? Show. Já caiu questão de prova sobre a OS. Organizações Sociais. Lei 9.638 de 97. 9.638 de 97. São entidades privadas, normalmente fundações privadas, que recebem essa qualificação. Recebem essa qualificação através de um ato discricionário do poder público. Essas entidades assinam contrato de gestão com o poder público.
E nesse contrato de gestão podem receber bens, podem receber verbas públicas e servidores públicos. Já caiu a S. Cuidado que nós temos a OCIP, Lei 9.790 de 99. 9.790 de 99. Organização da Sociedade Civil de Interesse Público. Organização da Sociedade Civil de Interesse Público. Bacana, Juliano. Também é uma qualificação. Uma qualificação que uma entidade recebe através de ato vinculado do poder público. Beleza? E aí aqui já caiu em prova quais entidades não podem receber essa qualificação. Sindicato lá não pode receber. Entidade religiosa na lei, essa aqui não pode receber. E essas entidades realizam termo de parceria com o poder público. Realizam termo de parceria com o poder público. Show? Show. Bacana. Já caiu questão. Só que agora a gente tem uma nova. Agora a gente tem uma tal de OSC. É, supinha de palavra, né? Beleza. Ele não vai pegar pesado com você. É só questões, você vai verificar que as questões das provas são tranquilas. É que às vezes eles te confundem no sentido de pertencer à administração indireta, ser delegatária de serviço público, ter finalidade lucrativa ou não. A OSC, Organização da Sociedade Civil. Organização da Sociedade Civil. Tem uma lei, Lei 13.019 de 2014. Bom, primeira coisa, cuidado. Galera, pode cair isso. Então olha pra mim aqui, ó, todo mundo concentrado. Dentro do meu olho. Confie em mim. Cuidado, que ele pode te perguntar. Organização religiosa pode receber essa qualificação. Na OCIP não pode. Organização religiosa pode receber essa qualificação. E sindicato também. Então, organização religiosa e sindicatos podem receber essa qualificação. Gravou? Vai cair, hein? Organização religiosa e sindicato pode receber essa qualificação. Quais são os instrumentos que ela realiza? Termo de cooperação e de fomento. Termo de cooperação e de fomento. Vai na lei e pega essas definições. Tá logo no início da lei. Faz isso para mim, por favor. Pega termo de cooperação, fomento. Tem chamamento público também. Dá uma olhada na lei. Bacana. Só pega essas 3 definições. Que eu vou passar para outro tópico. Tô a fim de falar de outra coisa. Vamos falar sobre outra coisa. Tô muito sério hoje, né? Relaxa. É verdade. Vamos lá, galera. Senhores, muita gente com dúvida, né? Eu recebi muita dúvida nesse sentido. Vocês confundem muito a delegação de serviço público, a concessão comum, a permissão com a parceria público-privada. A concessão comum e a permissão de serviços públicos, elas estão na Lei 8987/95. É uma lei que é muito cobrada. Normalmente eu peço para você ler essa lei, mas fica tranquilo, não precisa ler agora não. Na concessão comum e na permissão de serviços públicos, o delegatário do serviço público presta atividade por sua conta e risco. Na concessão comum e na permissão de serviço público, o delegatário de serviço público presta essa atividade por sua conta e risco. Beleza? Sua conta e risco, responsabilidade objetiva e se viram com a tarifa paga pelo usuário. Na concessão comum e na permissão, a responsabilidade trabalhista, a responsabilidade tributária, a responsabilidade empresarial é do concessionário, é do permissionário de serviço público. Então, débitos trabalhistas, débito tributário, responsabilidade empresarial, tudo é por conta do delegatário, que se vira com a taxa paga pelo usuário, tá certo? Errado. Taxa tem natureza de tributo, que se vira com a tarifa paga pelo usuário. Bacana, Juliano? Só cuidado, muito cuidado. Primeiro, não vai confundir a concessão com a permissão. A permissão é um contrato precário, é um contrato instável, que pode ser revogado a qualquer momento. A permissão de serviço público, a partir da vigência dessa lei, galera, ela passou a ser contrato administrativo, mas um contrato precário. Bacana. Cuidado para não confundir com a PPP, parceria público-privada. A parceria público-privada, senhores,
ela está na Lei 11.079 de 2004. Lei 11.079 de 2004. Isso aqui, na verdade, é uma concessão especial. O que você vai lembrar dessa concessão especial? O que eu quero que você lembre da concessão especial? Primeiro, na concessão especial, nós temos divisão de riscos e possibilidade de divisão de resultado. Na concessão especial, nós temos divisão de riscos e possibilidade de divisão de resultados. É diferente da concessão comum e da permissão, porque o risco todo é do delegatário. Aqui não. Divisão de riscos e possibilidade de divisão de resultados. Bacana. Segundo, não existe PPP sem contraprestação do poder público. Grava essa. Respira. Bota a cabeça para um lado, tira o peso do ombro, né? Respira, né? Respira tranquilo. Respiração é importantíssima para acalmar. Importantíssimo, eu sempre falo isso. Amanhã e depois de amanhã, se prepara para dormir, tira os problemas da mente, 10 minutos antes. Começa a tirar os problemas de cobrança da mente, preste atenção na respiração e vai dormir. Começa a fazer a prova antes de... Sentou ali bonitinho, presta atenção na respiração 3 minutinhos antes. Só na respiração e depois vai para a prova. Santo remédio para conter sua ansiedade, sua agonia, né? Fragilidade. Concentra e vai. Então, olha para mim aqui, galera. Cuidado. Por quê? Nessa concessão especial, tem que ter contraprestação do poder público. O poder público pode fazer uma contraprestação em dinheiro, pode ceder um bem público. Comum aqui, ó, concessão especial Maracanã do Rio de Janeiro, que está para ser rescindido. O poder público cedeu para o concessionário o Museu do Índio, que deu problema. Para o cara explorar o Museu do Índio e outras partes no entorno do Maracanã para serem exploradas, com estacionamento e outras questões. É uma forma de contraprestação. Porque lá na concessão comum, lá na permissão de serviço público, não tem contraprestação. Quem vai pagar é o usuário. Aqui não. O poder público tem que dar uma contraprestação. Essa concessão especial, ela tem prazo mínimo. Grava isso. Prazo mínimo de 5 e prazo máximo de 30 anos. Beleza? Show? Tem prazo mínimo e prazo máximo. Por que tem que ter prazo? Porque tem contraprestação. Eu preciso do poder público, eu preciso ter uma certa previsão aqui. Então tem prazo mínimo e tem prazo máximo. Bacana. Cuidado também, que essa concessão especial tem duas formas. Concessão patrocinada e concessão administrativa. Concessão patrocinada e concessão administrativa. Qual a diferença entre as duas? Você vai pegar a definição. Na prova, se cair isso, ele vai te perguntar a definição. Concessão patrocinada, galera, é aquela que você tem tarifa do usuário mais contraprestação do poder público. Ou seja, o poder público vai dar uma moral. O poder público, pronto. O poder público vai dar uma moral para o concessionário. Tem tarifa mais contraprestação do poder público. A gente ia querer fazer isso aqui com um trem-bala, ligando São Paulo ao Rio de Janeiro. Tarifa do usuário e, dependendo da quantidade do usuário, uma contraprestação do poder público. Beleza? Maracanã. Tarifa do usuário, o cara que vai lá no Maracanã, e a contraprestação do poder público, cessão de bens públicos. Utilização do Museu do Índio para ser construído um shopping, utilização do entorno do Maracanã para fazer estacionamento. Beleza? Cuidado, a gente tem uma péssima definição aqui, ó, mas você vai gravar. Concessão administrativa, o que é isso? Quando a administração pública for usuária direta e indireta. Usuária direta e indireta. Então, quando a administração pública for usuária direta e indireta, concessão administrativa. Show? Isso daqui está relacionado a grandes serviços de infraestrutura. Isso aqui está relacionado tanto a serviços que podem ser prestados para o usuário sem tarifa, serviços prestados para o usuário sem tarifa, como serviços administrativos. Concessão administrativa. Óbvio, galera, não está no conceito,
Mas eu não posso ter essa concessão sem contraprestação do poder público. Porque quem banca normalmente essa é o poder público. Tem que ter contraprestação. Senão, o delegatário não vai receber nada. Essa daqui tem que ter contraprestação do poder público também. Apesar de não ter na definição. Você vai gravar a definição. Na definição está escrito administração pública usuária direta e indireta. Cuidado! Que vocês têm mania de confundir essa PPP com consórcio público. Cuidado! Que vocês têm mania de confundir essa PPP com consórcios públicos. PPP não é consórcios públicos, galera. Eu vejo muito isso. Muita dúvida, e-mail, Face. Já foi lá no meu Instagram? Professor Julian Barros, @professor Julian Barros. Meu Face está disponível para vocês. Julian Barros 4. Voltar a movimentar bem ele. 4 vou fechar, vai ficar o 5. Dá uma olhada na minha página lá no Face também, Julian Barros. Se quiser mandar e-mail, professorjulianbarros@gmail.com. E eu recebo muito esse tipo de dúvida do consórcio público. Você confunde o consórcio público. O consórcio público, galera, consórcio público é uma forma de prestação de serviços públicos consorciada. Julian, óbvio. E o que é isso? Artigo 241 da Constituição. Tem serviço público, galera, que pode interessar mais de um ente da federação. E aí, os entes da federação fazem esse consórcio. Só pode assinar consórcio público ente federado. Só pode assinar consórcio público ente federado. União, Distrito Federal, município e estados membros. Só. Esse consórcio público está relacionado à prestação de serviços públicos de interesse comum. Aí os caras vão assinar um protocolo de intenções, olha para cá, protocolo de intenções, e os caras vão assinar. Depois desse protocolo de intenções, vai ter uma ratificação legislativa. Não é por nada não. A primeira fase de direito administrativo é mais difícil de explicar do que a segunda fase. Porque a segunda fase, galera, você vai ter a lei. A administração pública está pautada na lei. Só fala o que a lei determina, só faz o que a lei autoriza. Então, na segunda fase, você tem todo o seu vadimeco maceteado. Se for comigo, todo ele sublinhado. Tudo que pode cair está na lei, galera. O problema é que, para a primeira, você não tem a lei, para nenhuma matéria. Mas a lei de consórcios públicos é muito clara em relação a isso. Lei 11.107 de 2005. Então, o ente federado assina um protocolo de intenções e a gente tem uma ratificação legislativa. Ratificação dos entes que assinaram o protocolo de intenções. E a partir daí, nós vamos criar uma nova entidade. Vou botar aqui, criação de nova entidade. Eu vou criar uma nova entidade para fazer gestão desse serviço público consorciado. Lembra o seguinte, a União só pode assinar consórcio com o município que o Estado que aquele município também assinar. A União só pode assinar consórcio com o município se também o fizer o Estado que o município integra. Então a União só pode assinar consórcio com o município do Rio de Janeiro se o Estado do Rio de Janeiro assinar. A União só pode assinar consórcio com o município de Recife se o Estado de Pernambuco também assinar. Beleza? Show? Show! E vamos criar uma nova entidade para fazer gestão desse serviço público consorciado. Vamos criar uma nova entidade para fazer gestão desse serviço público consorciado. Que serviço público consorciado é esse? Que nova entidade é essa? Ou vai ser uma associação pública, ou vai ser uma entidade privada. Ou vai ser uma associação pública, ou vai ser uma entidade privada. Se for uma associação pública, o que é isso, galera? Está até no artigo 41 do Código Civil. Se for uma associação pública, é uma entidade autárquica. Uma entidade autárquica interna, óbvio, pessoa jurídica de direito público interno, que vai pertencer a todos os entes consorciados. Por isso que a gente chama de autarquia plurifederativa. Parece difícil, né? Mas não é. Se a União fez um consórcio com o Estado do Rio de Janeiro e com o Estado de São Paulo e criou uma associação pública, essa associação pública é uma entidade autárquica do Estado do Rio de Janeiro, do Estado de São Paulo e da União.
Por isso que é uma autarquia plurifederativa. Mas o consórcio também pode resultar a criação de uma entidade, escrevi pública, de uma entidade privada. Perdão aqui, galera. Se ele resultar numa criação de uma entidade privada, isso aqui não é autarquia. Não é autarquia. Tá? Os autores, o que prevalece é que vai ser uma empresa pública ou uma sociedade de economia mista. Mas é uma entidade privada. Uma entidade privada, galera, preste atenção aqui, ó. Regime jurídico dessa entidade aqui é totalmente privado? E aí? Regime jurídico dessa entidade aqui, ó, é totalmente privado? Sim ou não? Não, não é totalmente privado. Tem que fazer licitação, tem que fazer concurso público, tem que fazer, se submete à fiscalização dos tribunais de contas e por aí vai. Show? A gente teve dúvida? Ainda não, ninguém perguntou nada. Que beleza, né? Quero saber se você tem namorado. É? Se eu tenho namorado? Não, namorada. Namorada. Galera, sem nenhum preconceito também, né? Namorada tá até em sala, marca em cima, né? Tô olhando todos os comentários. Tá olhando todos os comentários? Ela fica ali, ó. Galera, primeira coisa, sua prova é domingo e na vida a gente tem que saber aceitar as situações. Aceitação, não dá pra você correr. E a gente começa a amadurecer nesse processo aí que naturalmente você faz parte, faculdade, escola, segundo grau, vestibular, faculdade, com com esses eventos, com esses testes. E não é para fugir, você tem que encarar mesmo. E encarar da melhor forma possível. Tem coisa muito pior que prova da OAB. Para de reclamar da vida. Né? Andando para o centro, eu encontro gente morando na rua, gente com vários problemas. Pessoas próximas você encontra com várias situações de desgraça. Para de reclamar da vida, que você tem tudo para dar certo e você tem tudo para passar. Você tem um curso de ponta, você fez um curso da faculdade, se estudou muito ou não, você consegue reverter isso. Então tira isso, tira esse peso dos seus ombros e eu tenho absoluta certeza que você pode passar nessa prova de domingo. Para de reclamar, porque novas oportunidades virão se você não conseguir. Nem fala isso. Falo, porque isso está ao seu favor. Você tem que utilizar o jogo a seu favor. Quando o jogo estiver a seu favor, você tem que saber disso e utilizar ele com inteligência. Então, sem nenhum tipo de aumentar a responsabilidade dessa prova de domingo. Se eu não passar, eu vou morrer. Você não vai morrer. Só se você supervalorizar muito e for, me desculpe, um imbecil, você vai achar que você é uma pessoa infeliz, triste, né? E mais mal amada do mundo por não ter passado na prova da OAB. Mal amada, perdão, do mundo por não ter passado na prova da OAB. Isso é comum. Eu já não passei em diversos concursos públicos. Para passar no meu primeiro concurso público, eu fiz mais de 20 provas de segunda fase. Eu sempre falo isso. Mais de 20. Mais de 20 eu fui lá pegar resultado, muitas fiquei em últimas fases, prova de concurso público, que são várias fases, é mais complicado. Eu já cansei de tomar a caixa d'água na cabeça. E, lógico, muitas vezes, ai meu Deus, o que vai acontecer? O que vai ser de mim? O mundo vai acabar? Tolice. Estou aqui muito bem e tudo isso fez compor a minha personalidade e ser o que eu sou hoje em dia. Então você vai construir a sua história e a sua história vai ser composta por vários atos que a prova do OAB está aí de domingo para você. E depois que você passar, você vai ver que você supervalorizou ela. Se você tiver um direcionamento realizado de forma efetiva, se você tiver boas explicações e se você se concentrar, dá para você passar nessa prova domingo. E dá para você passar na prova de segunda fase. Dá para passar. Sempre dá para passar. Esses próximos 3 meses, eu não sei se o curso vai ter possibilidade de oferecer a prova de segunda fase, você tem outros cursos no mercado, mas tenta se dedicar de uma forma intensa nesses 2 meses, vamos botar aí 2 meses, não são 3 meses, são 2 meses, uma forma intensa, com organização de estudo. Tenta se identificar com um curso que você tenha proximidade com o professor, com um curso que você tenha esse direcionamento. Tá? Se você precisar de um auxílio de direito administrativo, eu estou aqui para te auxiliar. Às vezes fazer um programa, enfim, mesmo um curso não rodando. Dá para passar. Eu desejo boa sorte para vocês. Quero que você
esteja num dia iluminado, uma boa noite de sono hoje, né? Uma boa noite tranquila, sem estripulias. Né? Quer dar uma amassada, quer dar uma pegada na mulher, dá uma relaxada, né? Beleza, não tem problema algum. No sábado também, não tem problema algum. Show, faz bem. Só não vai virar à noite. Só não inventa de sair para beber e chegar de madrugada, porque para você se recuperar, muitas vezes demora mais de um dia. Então, mantenha a tranquilidade. Amanhã, depende como você funciona. Tem gente que se não estudar, galera, em véspera de prova, tem um treco-treco. Eu conheço amigo assim. Não estudei, o cara tem um treco-treco, começa a tremer, tem que pegar uma coisa para ler. Se você sente essa necessidade, pega algo leve para ler. Algo rápido, algo de lei, algo fácil. Você pode fazer isso, não tem problema algum. Dá uma olhadinha para cá, uma olhadinha para lá. Se já tiver estudado muito, sai para dar uma relaxada, já tem conhecimento consolidado. Não tem problema algum. Acorda, tenta dormir bem, tenta não se cansar para a prova de domingo. Porque é pouco tempo de prova, a gente sabe que é pouco tempo de prova, mas cansa, né? E a ansiedade também cansa. Então tenta não fazer coisas muito diferentes e tenta não chegar à exaustão. Não se cobre a exaustão. Beleza, senhores? Sucesso. Eu tenho absoluta certeza que todos vocês que quiserem viver do direito vão viver. Isso depende só de você. Das vezes que você insistir, tanto agora como depois no mercado de trabalho, como em concurso público. Aqueles que não quiserem viver do direito também não tem problema algum. O mercado está aí. Né? O país teve uma leve recessão. Recessão é importante para a gente levantar. A recessão separa as pessoas e cria oportunidade. Então você tem uma oportunidade de uma profissão maravilhosa para você vencer, que só depende de você, de mais ninguém. Que essa prova de domingo pode te retirar, simplesmente encurtar ou não 2 meses da sua carteira vermelha. No final da vida isso não faz diferença. Então fica calmo. E vai com tudo que você sabe. É que nem porradaria isso. Vai com tudo que você tem. Se perdeu, meu amigo, não tem problema, que na verdade nem perder é perder. Perder e ganhar são simplesmente formas de você enxergar a prova. Porque passar muito bem depois e estar muito bem mais preparado, desculpa o pleonasmo, também é ganhar. Não tem problema algum. Então tira o peso que vai dar certo. Lembra que o curso é novo, quer dizer, o Master OAB é novo, o curso Master é muito antigo, desde a época que eu faço concursos já tem uns 10, 12 anos. Sempre foi curso líder aqui no Rio de Janeiro e agora está com uma repaginada com alguns professores, esse projeto da OAB. A gente tem esse sistema de mensalidade que você não vai encontrar em nenhum outro curso. A gente também faz isso no jurídico. Você paga uma mensalidade e tem acesso a todo o nosso conteúdo. Tudo isso para você passar. Tudo isso para ter um ensino de qualidade e efetivar a sua aprovação. Show? Beijo no coração. Um dia iluminado para vocês no domingo. E até a segunda fase ou um próximo encontro. Valeu, galera. Valeu, Kleber. Pode fechar!